Programa Medicina Humanizada. Oferecimento Instituto Caçador e Farmácia Alquimia, referência em manipulados. Olá, e o programa Medicina Humanizada continua rosa. Dando sequência às nossas entrevistas do mês Outubro Rosa, hoje eu recebo aqui a doutora Aline Bortolom, endocrinologista. Olá, doutor Pedro. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando desse programa por esse tema tão importante, que é a prevenção do câncer de mama. Muito bem, então é isso aí. Doutora Aline Bortolom é endocrinologista e a participação dela aqui hoje tem um motivo muito especial. Câncer de mama tem uma ligação muito grande com os hormônios, com o estrogênio, com os hormônios femininos. E a gente trouxe ela aqui para explicar um pouquinho isso para a gente, né? Doutora, a utilização de hormônios como anticoncepcionais, TRH, tem influência na incidência de câncer de mama? Excelente pergunta, doutor Pedro. Para a gente avaliar o risco de câncer de mama, é importante a gente avaliar vários fatores. Em primeiro lugar, a paciente, né? A nossa paciente, avaliar o risco dela, avaliar histórico familiar, avaliar quais são as doenças que ela tem, remédios. Em segundo lugar, o tipo de terapia a ser utilizado. Se essa terapia é só estrogênio, se é progesterona, as vias de administração. E a partir disso a gente pode avaliar o risco. Existem alguns estudos que mostram para a gente um pouco desse risco. O maior estudo feito foi o WHI, com 27 mil pacientes na pós-menopausa, que ele avaliou os desfechos nessas pacientes em uso de terapia hormonal, dentre eles o câncer de mama. Esse estudo mostrou que as pacientes que usaram estrogênio e progesterona tiveram aumento do risco do câncer de mama. Porém, muita cautela é necessária para avaliar qualquer estudo. O risco do câncer de mama, a incidência aumentada, foi menor do que uma paciente para cada 1.000 mulheres. Então, esse risco a gente considera um risco baixo. Para ter uma ideia, o sedentarismo, uma mulher que seja sedentária, tem o mesmo risco de ter câncer de mama do que uma paciente que faz uso desse estrogênio e progesterona. E também essas medicações utilizadas no estudo foram hormônios sintéticos que talvez tenham mais associação com câncer de mama. Outro fator, em contrapartida, é que as mulheres que fizeram uso só de estrogênio não tiveram aumento do risco de câncer de mama. Pelo contrário, foi um fator protetor, elas tiveram uma redução desse risco. Então, muita cautela é necessária para avaliar esse risco e qual o tamanho desse risco. Costumo falar muito que, para a gente avaliar a terapia de reposição hormonal, até contraceptivos mesmo, é importante ter uma conversa com o seu médico, avaliar risco, avaliar benefício, se há uma indicação e se esse benefício supera todos os riscos associados a qualquer tratamento. Uma pergunta que eu recebo sempre é essa de mulheres, de ouvintes, né? A minha mãe teve câncer de mama. Eu posso fazer TRH? Ótima pergunta. É importante a gente sempre avaliar o histórico familiar, não só o histórico pessoal, mas como o histórico familiar. A gente sabe que a terapia hormonal não é contraindicada em pessoas que têm histórico de câncer de mama na família. A gente considera essa paciente como de alto risco, tá? Quando tem um parente de primeiro grau com câncer de mama. Porém, os estudos que foram feitos, apesar de não serem muitos, não serem robustos, não mostraram um aumento do risco de câncer de mama nessa paciente. Então, pode sim fazer a terapia de reposição hormonal, mas toda cautela é importante, Essa paciente tem que ficar sob vigilância sempre. E no caso, aí a pergunta foi sobre a mãe. E se a própria paciente, uma pessoa que teve câncer de mama, fez todo o tratamento, e ficou bem e tal, e ela pode fazer TRH? Essa paciente é a única que é contraindicada completamente à terapia de reposição hormonal. A gente não faz sob circunstância nenhuma. Tá, muito bem entendido. Muito bem. No segundo bloco, nós temos outras coisas muito interessantes para conversar com a doutora Aline. Vamos falar de um público muito especial. Me aguarde. Somente pacientes com casos graves podem ter síndromes pós-Covid. Mito ou verdade? Falso. A síndrome pós-Covid acontece tanto naqueles que tiveram casos graves como naqueles que tiveram manifestações muito leves. Isso é importante porque todo mundo deve estar atento a qualquer sintoma que aparecer pós-Covid.
Instituto Casador é um espaço familiar e com a inovadora proposta de entregar aos clientes uma medicina de excelência e de qualidade, possibilitando que as pessoas desfrutem de uma vida mais longa e com saúde. O Instituto dispõe de exames. É uma equipe multidisciplinar sempre atualizada com a ciência, inovação e tecnologia, objetivando entregar aos clientes diagnósticos mais rápidos e assertivos. Estamos de volta e agora eu gostaria de saber de doutora Aline Bortolom, porque ela trabalha com o público trans, ela faz terapia hormonal de pessoas trans. E aí eu queria saber, as pessoas trans, elas têm um risco aumentado de câncer de mama? Pergunta muito importante, doutor Pedro. A gente sabe que a população trans muitas vezes é deixada de lado nesse ponto. Muitos médicos às vezes não reconhecem essas pessoas e elas ficam sem a informação que necessitam. Falando por partes, o homem trans, né, que faz a terapia hormonal com testosterona, tiveram poucos estudos nessa avaliação de câncer de mama, mas não foi visto um aumento de câncer de mama nesses pacientes. No entanto, toda pessoa que nasce do sexo feminino tem um risco aumentado de câncer de mama. Logo, nós precisamos sim investigar câncer de mama nessa população. E qual que é a indicação? A indicação é avaliar da mesma forma que a mulher cis, que é aquela que nasceu do sexo feminino, né? Ao nascimento ela era do sexo feminino. Às vezes a gente também faz uma investigação antes de começar a terapia, por questões de segurança também. Já a mulher trans, que faz a terapia com estrogênio, bloqueador hormonal, poucos estudos mostraram um aumento, poucos casos de câncer de mama. Dessa forma, a gente considera um risco moderado de câncer de mama e nós fazemos também a investigação. E essa investigação, da mesma forma, é feita como a da mulher cis, aquela que nasce no sexo feminino, né? Então, os dois precisam sim de investigação e a investigação é semelhante. E essa informação é super importante. Muito interessante isso. Até como você colocou, você iniciou falando, é uma população deixada de lado, né? É uma população que talvez não receba a devida atenção, né? E é sempre deixada de lado. E chega uma situação onde falta assistência ou falta até mesmo conhecimento, né? Para dar a devida orientação. Então, eu acho que ficou bem claro aqui que tanto o homem trans quanto a mulher trans devem fazer a avaliação, devem se preocupar com câncer de mama devido ao risco que tem e devido, claro, à necessidade. O Outubro Rosa está aqui para a gente lembrar disso. Muito interessante essas colocações de doutora Aline sobre esse atendimento ao público trans. Eu gostaria de saber dela das dificuldades que ela enfrenta e, mais ainda, das dificuldades que esse público enfrenta no seu dia a dia, na sua procura por assistência médica. Excelente pergunta, doutor Pedro. Hoje em dia, a população trans enfrenta muitos problemas para encontrar assistência à saúde de uma maneira geral. Aqui no estado mesmo, são poucas pessoas que trabalham com trans e ainda há médicos que distratam essas pessoas, que falam besteiras mesmo para essas pessoas, não sabem como portar, como tratar, nem qual pronome utilizar. Ainda há a dificuldade de diferenciação do que é trans e do que é ser homossexual. A gente sabe que tem muita diferença em relação a isso, mas muitas pessoas ainda não sabem. Esses pacientes eles passam por muitas dificuldades em relação a isso. Às vezes nós identificamos um preconceito da família por muitas vezes desconhecer o que é ser trans. E quando nós explicamos, conversamos, eles passam a perceber que não há por que ter preconceito, a gente melhora muito a comunicação, melhora muito a qualidade de vida desse paciente por pequenas coisas, só por explicar o que é ser trans. Então, acho que isso daí é uma coisa muito carente no estado e no Brasil. A gente tem comunidades trans que eles postam assim, para poder saber quais são os médicos que atendem. São tão poucos que tem estados que não tem médicos que atendem trans. Então é uma coisa que precisa ser divulgada. Esses pacientes, eles precisam de acompanhamento e eles precisam de mais humanidade.
Muito interessante. Então, eu quis trazer a doutora Aline aqui para expor essa situação, expor esse assunto, que eu acho isso de extrema necessidade, né? E de inclusão, né, dessa população com direito a uma assistência, a um tratamento, a um acompanhamento, né? E sempre procurando ser o quê? De forma humanizada, de forma gentil, de forma próxima, sem preconceito. E no próximo bloco o assunto continua, o programa não acabou não, mas aguarda aí. Estou aqui respondendo o pessoal do meu Instagram e uma seguidora me pergunta: tenho fibromialgia, cloreto de magnésio é uma opção saudável para o intestino? É sim. Tem um efeito levemente laxante, vai ser bom para o intestino, e é magnésio, que para fibromialgia é a melhor coisa que tem. Você sabia que os únicos lugares do corpo humano que não recebem oxigênio através do sangue são os cabelos, as unhas e as córneas? Por isso, as córneas respiram retirando oxigênio no ar. Estamos de volta e antes de continuar a entrevista com a doutora Aline, eu queria chamar a nossa parceira da alquimia, Ragna Vasconcelos. Olá, hoje eu estou aqui como farmacêutica e como mulher para te lembrar da importância do autoexame. Já fez o autoexame da sua mama esse mês? Tá sabendo que a gente está no Outubro Rosa, que é um mês de prevenção da campanha de diagnóstico precoce de todos os tipos de câncer, na verdade, mas principalmente do câncer de mama, que tanto atinge as mulheres na nossa faixa etária de idade. Nós, da Farmácia Alquimia, apoiamos essa campanha. E você, vai vir com a gente ou não? Muito obrigado, Ragna, pela participação. E nós continuamos aqui a nossa entrevista com a doutora Aline Bortolom, endocrinologista, que já falou muita coisa interessante aqui e tem mais algumas coisas para falar. Eu gostaria de saber dela sobre os obesos. Dizem que obeso, a mulher obesa, né, os obesos, têm mais possibilidade de câncer de mama e até de outros cânceres também. Isso é verdade? Como é que isso funciona? É verdade, doutor Pedro. A gente sabe que a obesidade causa um estado inflamatório crônico. E esse estado inflamatório crônico predispõe a diversas doenças, assim como diversos tipos de câncer, dentre eles o câncer de mama. A gente sabe que esse paciente ele tem vários distúrbios hormonais, por exemplo, como o paciente homem portador de obesidade tem uma testosterona mais baixa só por conta da obesidade. Que se a gente tratar a obesidade, essa testosterona melhora, inclusive a libido, a predisposição e esses fatores relacionados. A gente sabe que esse paciente tem um hormônio tiroidiano mais alto, um cortisol mais alto, que tudo isso pode melhorar com o tratamento da obesidade. Então a obesidade ela pode proporcionar diversas doenças, alterações, e a gente também percebe que pequenas melhoras na perda de peso, né, uma perda de pelo menos 10%, a gente já tem grandes benefícios. A obesidade aumenta, por exemplo, o risco cardiovascular, que com uma perda de 10% do peso, a gente já tem uma melhora muito expressiva desse risco. Então, a obesidade é sim um fator de risco muito importante. A gente não sabe ao certo o que causa essa relação da obesidade com câncer, mas talvez tenham fatores de crescimento, uma proliferação celular ocasionada pelo estado inflamatório, pelo ganho de peso, que esteja relacionado ao câncer. Mas a gente sabe sim que essa incidência é bem grande. Muito bem, pessoal. Vejam só que a entrevista foi de alto nível. Doutora Aline Bortolom, muito obrigado. Muito obrigado, senhor, doutor Pedro, por estar aqui nesse programa de qualidade. É muito bom participar de um programa que tenha tanta informação de qualidade assim. Essa é a intenção. Chegamos ao final do programa cumprindo a nossa missão. Medicina humanizada, a medicina que entende você, também quer ser a medicina que você entende.